Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Pode Crer Comigo. Você é o nosso convidado especial. Ative aí o sininho de notificação, se inscreva no nosso canal para você estar aí ligado nas coisas que iremos aqui participar desse programa, que vai ter muita coisa boa para mim e para você. E hoje eu estou aqui com o pastor Jefferson. Seja bem-vindo, pastor Jefferson. É uma honra receber aqui nesse programa e que você possa ficar à vontade aqui nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E pastor Jefferson, eu conheço um pouco o pastor, né? A gente tivemos aí o privilégio de nos conhecermos faz um tempinho, né? Há uns 4 anos Uns mais ou menos. 4 anos, mais ou menos, um homem de Deus, um homem que aí leva a palavra do Senhor em respeito, né, com tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Mas eu queria saber um pouquinho, né, sobre você, sobre a sua vida, como iniciou, né, sua caminhada com Cristo, se você já era cristã ou se você começou depois. Você poderia contar um pouquinho para gente? Sim. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E para mim também é uma honra poder estar aqui nesse projeto que edifica vidas, né? Projeto que veio para edificar e transformar também histórias. Me sinto muito honrado com esse convite por poder estar aqui. E a minha história ela é um pouco longa, bem extensa na verdade. E eu não venho de um berço evangélico, não venho do berço cristão, né? Embora minha saudosa avó já era cristã, Amém. eu tenho um histórico com Cristo na minha infância, até por volta dos meus 6 anos de idade, que era quando a gente passava o final de semana na casa da minha saudosa avó e de lá ela sempre me levava aos cultos junto com ela. E já muito novo, aos 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, em um desses cultos, um dos jovens, o líder dos jovens na época, trouxe uma profecia sobre a minha vida, já muito novo. E depois disso, a minha convivência com a minha avó diminuiu um pouco, essa minha rotina de passar os finais de semana lá se diminuiu um pouco, porém, uma semente ficou plantada no meu coração. Sim, E eu venho de uma família que não tinha muita estrutura familiar, vamos dizer assim, a característica de família, né? sim. Que a gente fala que são os pais, os filhos, aquele respeito, um diálogo cordial. Isso não existia na minha época, né? Eu venho de uma história bem conturbada. Embora eu fui criado com um padrasto, mas é quem me mostrou um pouco da realidade da vida, mas que trouxe muitas histórias nesse decorrer, né? Saí de casa muito cedo, saí de casa aos 13 anos de idade, fui pai aos 15, né? E Nossa, nisso, aos 15. aos 15 anos. Aos 15 anos eu fui pai. A minha esposa, que é a minha esposa atual hoje, eu tinha 15, ela tinha 13. Ela tinha, a sua esposa. Isso, é uma história longa, a gente vai contar um Era tudo pouquinho. novinho, né? Os dois. Exatamente. Vamos dizer assim, como diz o povo, a gente estava brincando de casinha. E... A gente estava brincando de casinha. Uhum. Mas depois desse período que eu me afastei um pouco da casa da minha avó, a gente vai acabando conhecendo um pouco do mundo e se misturando com as coisas do mundo, né? Até os meus 13 anos de idade, ainda morava com a minha mãe, com o meu padrasto. Já conhecia alguma coisa do que o mundo pode oferecer, mas não tinha tanto envolvimento. Depois que eu saí da casa da minha mãe, que aí eu fui morar sozinho, aí daí eu já comecei a me envolver com as coisas desse mundo, tráfico, roubo Você e se envolveu com nessa parte aí de tráfico, exatamente. de roubo. E aí esse mundo ele vai te trazendo ofertas que não vou dizer que o mundo me obrigou, que geralmente as pessoas costumam dizer que a vida te obriga a seguir Sim, esse caminho. Não é que a vida me obrigou, foi uma escolha minha, né? Pelo fato de eu ouvir muito na época, até da minha própria mãe, que eu
que eu não ia dar o que prestava, que eu já não prestava, e sempre proferindo palavras de maldições sobre a minha vida. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu tomei a decisão, já que eu costumo ouvir que eu não presto, então agora eu realmente eu não vou prestar. Poder da palavra, né? Exatamente, Principalmente vindo da mãe, né? exatamente. Que aí fica a dica para os pais, para as mães que costumam proferir palavras de maldição sobre a vida dos seus filhos. Lembre-se disso, que o que você profere sobre a vida do seu filho hoje é o que ele pode se tornar amanhã. É verdade. Deus, ele tem um projeto para a vida Glória a dos seus Deus. filhos. Porém, o que vai fazer com que esse projeto se concretize é da forma que você cria, é da forma que você educa, é com as palavras que você profere sobre a vida do seu filho. É verdade. E nisso, ouvindo tudo aquilo da minha mãe, do meu padrasto, eu acabei mergulhando de cabeça no mundo do crime, né? Já tinha um histórico familiar, o meu irmão já havia sido preso, meu irmão mais velho, por assalto a banco. Tem histórico dos meus primos que também já eram traficantes, enfim. Toda a estrutura familiar era bem deturpada, né? Não tinha o princípio de família, Sim. mas era tudo bem conturbado. Então, eu acabei me entregando de vez a essa vida. E quando eu conheci a minha esposa, a minha atual esposa hoje, eu resolvi abandonar algumas coisas daquela vida. Foi quando veio a nossa primeira filha, né, que é a Jennifer, que é a mais velha, hoje está com 27 Sim. anos. E eu resolvi parar com aquilo, né? Porém, o nosso período de convivência juntos foi muito pouco, foi coisa de 2 anos e 10 meses. Nesse período tivemos mais um filho, que é meu filho Jonathan, né, que tem 26, hoje já é casado também. A minha filha Jennifer tem um filho, me deu um neto, que hoje está com 12 anos. Sim. E depois dessa separação, aí que as coisas pioraram mais, né? Pioraram mais, porque além do histórico de tráfico, de roubo, O que que drogas. você, o roubo assim era o quê? Que você, No meu caso, era roubo de cargas. de cargas. Eu mexia com roubo de cargas. Roubo de cargas é Caminhão, 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 essas coisas, né? exatamente. Hum. E o tráfico, que quando eu fui me envolver com o tráfico, com estelionato, foi quando eu fui para a região de Santa Amaro, ali próximo da onde hoje é o Shopping Boa Vista. Sim. Antigamente era o Mercado Sonda e aquela parte ali de trás, ali a parte de tráfico e estelionato, eu dominava aquela parte ali. Tráfico era droga. Isso, tráfico de drogas. E aquela parte ali, aquela parte de baixo eu dominava, Uhum. né? E eu fiquei por alguns anos ali. E o meu tio, que é o meu pai na fé, ele era um dos pastores da igreja que tinha ali, que era a Igreja Assembleia de Deus Plenitude, que era de frente do supermercado Sonda. E ele sempre estava pregando para mim, falando de Jesus, falando que Jesus tinha um propósito sobre a minha vida, que ele queria me salvar, queria transformar Aleluia. a minha história. E por mais que na época eu não dava tanta ênfase para aquilo que ele falava, mas aquela palavra ia semeando no meu coração, ela foi semeando, Sim. né? E além do tráfico, além de tudo isso que já era deturpado para a minha vida, a minha família também ela vem com um histórico de feitiçaria, né? Até então era Hum. o baixo espiritismo, umbanda, candomblé, e tanto eu como mais 3 irmãos mais velhos que eu tenho, que são 2 irmãs e um dos meus Sim. irmãos, nós morando ali no Jaú, na divisa ali de Diadema e Jardim Miriam, nós montamos um centro de macumba dentro de casa. Pastor, Já muito novo, nós meu montamos um centro de Deus. macumba dentro de casa, né? E já tinha um histórico do tio da minha mãe, que era Hum. praticante do livro de São Cipriano, que esse livro chegou até nós. Então você entende bem da raiz daí dessa religião, né? Desse Candomblé, Umbanda, candomblé, embora Umbanda. eu me acabei aderindo muito mais à prática do livro de São Cipriano do que eu não fiquei tanto tempo na Umbanda e Candomblé. Esse livro significa o quê? Espiritismo? Alta magia negra.
Alta magia negra. É magia negra pura, para aqueles que mexem Destruir com mesmo bruxaria, com as exatamente. pessoas. É um nível que eu costumo dizer o seguinte, que o demônio, ele não precisa mais incorporar em alguém para poder falar com você. Ele Hum, se materializa na sua frente, dependendo do nível que você chega na prática do livro meu de São Deus. Cipriano. Próprio demônio, ele se materializa na sua frente para conversar com você. Não precisa incorporar em você ou se incorporar em alguém para poder é, falar com você ou te dar alguma ordem. Mas essa questão, você lendo livros, está falando? Depois de algumas leituras, você chega a um nível no mundo Espiritual, obscuro, escuro, exatamente, no mundo que espiritual você vê obscuro, ali ele se ele se materializando. materializa. Meu Deus. Assim como a Bíblia diz que os anjos ele têm poder de se materializar ou se disfarçar em anjos de luz para tentar enganar os escolhidos, os demônios ele pode se materializar a partir do momento que você sabe quem ele é, qual é o objetivo dele, qual é a finalidade, você toma a decisão de servir a ele, não tem mais o porquê ele esconder de quem realmente ele é. Então ele vai se materializar para você como ele é. É simples assim. E nesse processo, pastor, que vocês abriram, né, essa casa, e ali você trabalhou, eles falam que se batiza, né, não sei como que é, Não, não cheguei a fazer roncó, hum, não cheguei a fazer é, cabeça, até mesmo porque o nosso processo ali nesse centro que nós montamos, como que chama? Runcol? o roncó é quando a pessoa vai fazer cabeça, que ela fica lá dentro do quartinho por 21 dias, Sim. tomando banho de ebó, E aí que você vai comer também, carniça, beber isso, sangue, vai beber raspar a sangue. cabeça, raspar o corpo, fazer corte, E você enfim. também faz pacto de sangue, né, nesse... Exatamente. Ah, Eu não cheguei a fazer, até mesmo porque, para mim, na época, já na minha concepção, aquela questão de Umbanda e o Candomblé já era um envolvimento espiritual, para mim, na minha ideia, na época, já era muito fraco, né? É tanto que quando nós tomamos conhecimento, pelo menos eu e meu irmão mais velho, que é o meu irmão aham. Renato, meu irmão Renato foi quem teve o alcance a esse livro de São Cipriano e me apresentou o livro e através do livro eu comecei a ler algumas coisas e o meu irmão me orientou para não fazer algumas coisas até mesmo porque eu não tinha experiência com a alta magia Aham. e isso poderia me trazer prejuízos, né? E uma das coisas que ele falou que é uma prática dos bruxos de hoje, que é a projeção astral, é você sair do próprio corpo em espírito e você vagar no mundo espiritual em espírito. Aí, para os teólogos hoje de plantão, vai dizer que isso não acontece, que isso é Porque mentira. a maioria dos teólogos, eles não entendem muito no mundo Acaba espiritual, fugindo, né? não é que acaba fugindo, eles acabam negando a espiritualidade, Sim, né? Mas o mundo espiritual, tanto para nós cristãos, que nós acreditamos na proteção dos anjos que acampam ao nosso redor, do Espírito Santo que atua na nossa vida, assim no mundo obscuro das trevas é do a mesmo jeito, não mesma muda. coisa. Por isso que existem pessoas, né, até mesmo dentro da igreja, que são atacados, né? E eles não entendem por que tanta coisa acontece, uma força maior, né? Tipo, do mundo ali espiritual, e eles não conseguem lutar, né? Como a palavra do Senhor fala, né? Que a gente tem que se revestir Uhum, com as armaduras de Deus. E a exatamente. gente sabe que muitas pessoas não estão revestidas. E você falando aí, a gente vê que é tudo organizado, esse mundo deles, né? É Uhum, organizado e eles fazem tudo certo. E algumas coisas, as pessoas está ali, que é cristã, elas não se organizam para combater contra esse mal, né? Elas não entendem muito. não. Eu acredito, pastor Margarete, que a compreensão do cristianismo hoje a respeito do que é a batalha espiritual, ela é muito superficial, porque às vezes nós falamos de fazer uma oração por uma libertação. Ah, vamos fazer uma campanha de libertação. Mas os cristãos acabam negando que mesmo no mundo espiritual há uma hierarquia.
É. que a Bíblia fala sobre essa hierarquia, né? Que é sobre as potestades, os principados, as hostes da maldade, que são aqueles que operam sobre determinadas regiões, né? Por exemplo, eu e minha esposa, nós estamos começando um trabalho aqui no 28. E tem uma região ali no 28 que você entra na rua, que é uma rua sem saída, quando você entra na rua, você já sente a opressão maligna sobre aquela região. E isso é uma potestade que ela foi destinada a operar Naquele e, lugar. exatamente, dominar aquela região. Então, as vidas que estão ali estão debaixo de uma opressão. E aí, quando você chega na região, você já sente a opressão, né? Você sente que o clima fica diferente. Sim, Parece que você começa a ficar sufocado. E não é por causa que é falta de ar, ou tem pouca ventilação, não é. É a opressão da região. Porque existem demônios que eles tomam posse de alguma região, né? São demônios territoriais. sim, É aquilo que nós chamamos de demônios territoriais. Tem territórios que, se você não foi enviado por Cristo, ou se você não tiver ciência do que você está fazendo, você entra numa batalha espiritual que você não tem ciência, você não está preparado, você não foi convocado para aquilo e você acaba sofrendo retaliações que a pessoa não suporta, acaba desviando sim. e mas por que que aconteceu? Eu não sei, simplesmente abandonei e fiquei fraco na fé, mas tudo isso é por causa de É uma batalha espiritual. uma potestade, né? É uma potestade. Uma coisa é a gente, como o povo tem aquela síndrome de Adão, né? Aham, Que Adão, ele deu nome aos bichos, né? sim. E nós brasileiros, a gente tem a síndrome Tem de dar nome aos demônios. os de... É Zé Pilintra, Zé Pilantra e por É, aí vai. Mas, na verdade, demônios são demônios, né? E tem uma hierarquia, mas esses nomes que nós conhecemos foi dado pelos brasileiros. pelos Você pode ir em qualquer brasileiros. outro lugar do Brasil, demônio, ele é demônio aqui no Brasil e é demônio lá na China. Ele não Aham, muda. Mas a nomenclatura, quem deu foi os brasileiros, né? Mas nessa questão hierárquica, existem, por exemplo, algumas potestades que tem pessoas que não estão preparadas e nem têm o conhecimento adequado para poder lidar com esse tipo de batalha espiritual, sim. né? Então, quando eu tomei conhecimento do livro de Cipriano, cheguei a fazer a projeção astral, sair do próprio corpo em espírito, e quase que eu não retorno justamente por não ter experiência, né? Por não dominar a prática. Quase que eu não retorno para o meu corpo aos 13 anos de Aos idade. 13 Aos anos. 13 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fiz uma projeção astral. E meu irmão ainda me orientou. Ele Isso falou, olha, antes de você ir para o crime e para eu que era aos 13. Estava começando. estava começando a iniciar. Porém, o livro de Cipriano, ele chegou muito cedo na minha vida, né? Por mais que eu não me prolonguei tantos anos na prática Uhum. desse livro, mas ele chegou muito cedo. A gente, Ainda antes da Umbanda e do Candomblé. Por esse isso que, para livro, mim, era muito fraco. ah, e esse livro, pastor, eu vou deixar o pastor falar, mas eu tô curiosa. A Uhum, gente pode ler tipo assim, a gente gosta de ter conhecimento, né? sim. Principalmente nós, pastores. Só que você sabe que tem um livro, uma Bíblia das Bruxas, né? Não sei se você sabe, tem essa Bíblia das Bruxas. E uma vez eu tive conhecimento dessa Bíblia. Porém, eu fui orientada a não ler em voz alta, só em pensamento, né? Uhum, Nessa época, não sei se isso era certo, mas disse que não era para ler em voz alta, mas em pensamento e depois jejuar pela minha vida, sabe? Orar pela minha vida, uhum. porque ali havia uma manifestação, né, no mundo espiritual, onde os demônios vinham para cima de mim. Esse livro ou é só. Pastora Margarete, o livro de Cipriano, hoje ele é considerado o livro mais alto entre o nível de bruxaria, feitiçaria, Uhum, magia negra. Ele é o nível mais alto de feitiço. Ele é o nível mais alto. Tem a Bíblia, que é a Bíblia satânica, né? uhum, Mas esse livro, ele está acima
de todos esses livros. O livro das bruxas, Meu a Bíblia Deus. satânica, ele está acima de todos esses livros. Eu costumo dizer que para quem não tem o conhecimento, ou para quem não tem ciência do que esses livros significam, eu não aconselho a ler. Não aconselho a ler. Porque quando você faz uma leitura em voz alta, você está fazendo um pronunciamento no mundo espiritual. É por isso que eu falei que de tanto a minha mãe proferir palavras de maldição sobre a minha Sim, vida, eu acabei acatando aquilo para que aquilo se cumprisse de uma forma real. tá abrindo os portais, né? Você verbaliza isso no mundo espiritual. Então você abre portais. Então, quando você faz uma leitura independente da palavra que for, a respeito do livro das bruxas ou do livro de São Cipriano, você não está fazendo uma pronúncia, você está praticando uma magia. Então, a leitura em voz alta desses livros é totalmente irrecomendado. Nós não Hum, recomendamos justamente por esse motivo. É só em pensamento Só em mesmo. pensamento. Você pode fazer a leitura para nível de conhecimento, eu não vejo problema. Eu acho que o cristão, ele tem que se informar a respeito de todo conhecimento. De todo conhecimento. Hoje nós temos muito preconceito quando nós falamos de buscar um conhecimento extra-bíblico, né? Nós sabemos que a canonização da Bíblia, o que nós temos hoje são os 66 livros, depois das reformas, enfim. Mas nós sabemos que antes disso, tiveram outros livros que não foram canonizados, Uhum. né? Existem ainda cerca aí de pelo menos 89 livros que não foram canonizados. Quando a gente fala, por exemplo, do livro de Enoque, para uma leitura de um teólogo ler o livro de Enoque é loucura, porque Enoque vai falar de magias, vai falar dos filhos de Deus, que foram os anjos que foram lançados na terra, que vieram trazer conhecimento a respeito de magia aos homens, né? E quando nós olhamos à luz da Bíblia, a gente vai ver que, mesmo no Antigo Testamento, tem muitas coisas que aquilo que nós carregamos hoje não dá explicação, né? E dentro da teologia, nós costumamos dizer que na onde a Bíblia se cala, nós não fazemos teologia, ou seja, nós não fazemos questionamento. Mas tudo tem uma explicação e tudo tem uma Uma resposta, resposta. né? Tudo tem uma explicação e tudo tem uma resposta. Então, se você tem condições e se você tem um psicológico muito bom para poder absorver todo e qualquer conhecimento, todo conhecimento é válido. Todo conhecimento é válido. Sim. Porque como que eu vou, por exemplo, entrar Fala em uma guerra contra a China sem saber, sem conhecer o poder bélico o da China? território da China, né? Não tem Não tem como. como. Então, tem que ter o conhecimento do território. Como que eu vou falar que eu fui chamado para o Ministério de Libertação sem conhecer o território do inimigo? É verdade. Sem ter conhecimento do que é uma Umbanda, sem ter o conhecimento do que é Quimbanda. Eu não preciso fazer marketing dessas religiões, Sim, né? Não preciso fazer marketing dessas religiões, mas o conhecimento básico para saber em que tipo de território que eu estou pisando, eu preciso ter. Como que eu vou falar que eu vou entrar numa guerra espiritual com um bruxo que faz projeção astral e pode sair do próprio corpo e entrar dentro da minha casa sem que eu o veja, se eu não conhecer qual é a prática dele? é Não verdade. tem como, Verdade. não tem como. E aí a pessoa fala, mas pô, se você sair em espírito do seu corpo, você morre. Quando a gente olha a luz da Bíblia, a gente vê que Ezequiel ele foi levado em espírito a uma visão. Ele foi levado do seu próprio corpo a uma visão. Quando Pedro, no capítulo de número 11 de Atos, capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, quando ele está na cobertura da casa, onde ele estava sentado, que a Bíblia vai dizer que ele estava com fome, e ele foi levado em espírito a uma Há uma visão. visão. Ou seja, e a Bíblia diz que ele ainda teve essa visão de olhos abertos, ele estava acordado, ele não estava É, dormindo, ele estava acordado e ele foi levado em espírito a uma visão. Então, mesmo no meio cristão, nós temos experiências fora do nosso corpo que, se a gente for procurar uma explicação lógica, a gente não vai encontrar, né? A gente não vai encontrar. Nós temos experiências, por exemplo, de, às vezes, passar por determinado lugar,
ou conhecer determinadas pessoas que você olha assim e fala, poxa, mas eu já passei por aqui antes, e você nunca foi lá. Nunca foi lá. Eu conheço essa pessoa de algum lugar, e você nunca viu ela. Mas são contatos que a gente acaba tendo com o mundo espiritual, que Deus ele te traz em forma de uma profecia, através de uma revelação, e isso fica no mundo espiritual. Sim. Você entendeu? E só que assim, os bruxos, os feiticeiros, eles têm conhecimento desse poder no mundo espiritual e eles fazem uso disso. Você entendeu? Eles fazem uso disso. É por isso que um bruxo ele pode chegar aqui e falar o que que você estava fazendo na sua pia em determinada hora da noite. Porque Porque ele eles. saiu do próprio corpo e ele foi lá até a sua casa para ver o que que você estava fazendo. E não é porque ele tem um dom de revelação, ele tem um dom de profecia. Mas Você entendeu? isso é, quando eles fazem isso quando você está, vamos se dizer assim, mais na carne do que no espírito, né? Ou não? Não, por Ou- incrível que pareça, eles estão no espírito, mas Não, não tô, no... tô falando assim, vamos supor que eu esteja ali, mas eu tenho minha vida regada em oração, em jejum e tudo, e sempre tô orando para Deus, né? Tipo, não permitir que esse mal entre. Uhum. Essa permissão, ela pode vir de Deus se eu tiver, vamos supor, ali, se eu tiver na questão que eu te falei. Eu tô ali em jejum, em oração, regando a minha vida, minha casa, para Deus proteger minha casa. E Santificando essa, a sua vida, né? santificando a minha vida. E então, eles podem, por permissão de Deus, ou eles não se atreveriam a entrar em um lugar assim. Tipo, porque você sabe que tem também essa questão, né? Da pessoa viver ali em oração, em jejum. Então, às vezes, eles não, eles recuam, né? Sim. Como é que isso funciona? Tudo é um propósito de Deus. Que seja da Sim. vontade permissiva, que seja da vontade permissiva de Deus, Uhum. ou do próprio propósito de Deus para aquele momento. Deus ele pode permitir que um bruxo, um feiticeiro em espírito, ele entre na sua casa e veja o que você está fazendo, para que você entre numa batalha espiritual, até para alcançar essa vida, né? Ou para você passar por determinada provação para ser aprovado por Deus, como pode ser por uma permissão, uma brecha que você abriu no mundo espiritual, um portal que você abriu e eles acabam tendo acesso a isso, Sim, né? Que aí é quando você vive uma vida de qualquer maneira, você não tem uma vida regrada de oração, de leitura da palavra, não tem uma vida regrada de jejum, que quando a gente fala de jejum hoje, se nós falamos de fazer um jejum de 12 horas, é quase que um é um sacrifício, né? sacrifício. É um sacrifício. E eu costumo dizer o seguinte, se o jejum ele não fizer parte da vida do cristão, a vida do cristão ela é um livro de acesso aberto para ataques do maligno. Porque o que blinda a nossa vida é uma Ele é vida o de alvo, consagração. né? O alvo Ele se do. torna um alvo, e um alvo muito fácil. Porque quando a gente fala dessa questão, Mateus capítulo de número 26, verso de número 30, 43, se eu não me engano, 44, ele vai falar, Jesus, a orientação de Jesus é que ele sobe ao monte para orar, e ele se retira, leva Pedro, Tiago e João, e depois se retira mais um pouco à frente sozinho para orar. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Sim, E ele repreende os discípulos, porque eles não puderam vigiar nenhuma hora sequer com Cristo. A repreensão de Jesus não é porque eles não estavam orando, é porque eles não estavam vigiando, né? Essa é a repreensão de Jesus para a vida deles. É porque eles não estavam vigiando. E aí Jesus ele vai dizer assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. tentação. Então, até mesmo antes da oração, o cristão ele tem que viver em constante vigilância. E a É, vigilância não é só estar atento para o que está acontecendo à volta, ao nosso redor, não. A vigilância é você ter uma vida regrada de jejum, né? É você ter uma vida regrada de consagração. Porque nós somos um alvo fácil para o maligno. Nós somos uma sim. presa fácil quando a gente não vive em jejum e oração.
E para quem é da alta magia, jejuar 14 dias, 20 dias, é uma coisa É uma normal. coisa normal. É uma coisa normal. E eles fazem isso com muita naturalidade. Às vezes se tranca lá no quarto e Se fica, né? tranca e para destruir uma vida, para destruir uma família, para destruir um casamento, eles fazem jejum de 21 dias, que é o que os cristãos costumam dizer que é o jejum de Daniel, Aham. né? E sim, Mas eles tomam isso, que eles têm conhecimento do poder do jejum, e eles jejuam é para muito destruir uma poderoso o vida. jejum, né, É pastor? muito poderoso. E se as pessoas soubessem disso, né? Porque hoje você falar para alguém que está na igreja, pessoas mesmo que já tá faz tempo na igreja, fazer um jejum de sei quantos, de 21 dias, ou então de 3 dias, a pessoa fala, ah, mas eu não estou conseguindo mais fazer esse jejum. Ela tá uma presa ali É uma presa fácil, fácil. né? É uma presa fácil. Olha só, eu, eu, eu tenho o costume de quando eu vou fazer o jejum, eu sempre faço no mínimo jejum de 12 horas, né? Pelo menos o jejum de 12 horas. E tô lutando para mim conseguir fazer um jejum de 3 dias. Olha só, eu ainda tô lutando para conseguir fazer um jejum de 3 dias, para que algumas coisas voltem a acontecer no ministério a respeito daquilo que aconteceu no No princípio da minha princípio. vida em Sim. Cristo, né? Que só um exemplo aqui do que é o poder do jejum e da consagração. Eu, com 2 anos que eu estava em Cristo, hoje, por misericórdia de Deus, eu tenho 26 anos em Cristo. Mas quando eu tinha 2 anos em Cristo, eu tomei uma decisão de orar pela vida do meu padrasto. Porque a mãe dele era testemunha de Jeová, então todo o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus era a respeito de Jeová, Uhum. né? E sempre foi um homem muito duro de coração. E, e antes de eu entregar a minha vida a Cristo, eu já tinha planejado de tirar a vida do meu padrasto pelo menos umas 4 vezes. E fui para fazer isso Meu e o próprio Deus Deus. é quem não permitiu. Ele te maltratava quando Muito, antes? muito, muito. Eu vou dizer assim, pastora Margarete, talvez por causa da criação que ele teve muito, muito ríspida, da forma que ele encontrou, da forma que ele aprendeu de educar. Hum, Mas, ao meu ver, por exemplo, o que eu queria era só poder brincar nas ruas, com as crianças da rua de casa. uhum. Jogar um peão, jogar uma bolinha de gude, jogar bola. Coisa de criança, que era uma coisa natural. Mas só que eu não podia, eu tinha que ficar dentro de casa. Porque na cabeça do meu padrasto, toda influência, mesmo a gente tendo a mesma criação ali na comunidade, mas toda influência que não viesse de dentro da nossa casa, eram influências que iam me levar para o mundo do crime. Eram pessoas que não prestavam. Sim. Então, quando eu desobedeci essa ordem e saía para brincar, por exemplo, de bolinha de gude, ou para tomar um banho na represa com os outros meninos, que eu morava ali no Cantinho do Céu, era motivo de eu ficar de 3 a 4 horas de castigo no caroço de milho, no caroço de arroz. E antes de levantar do castigo, eu tinha que tomar pelo menos 10 cintadas, que era melada com pimenta. Meu Ele mandava eu Deus. tirar a camiseta, aí ele dava as 10 lapadas ali. E aí, quando eu levantava, ele mandava eu tomar um banho. Mas e sua mãe? Minha mãe não fazia nada. Até mesmo por já anteriormente, como eu falei, como a minha família não tinha estrutura, a minha mãe, ela, tanto a minha mãe como o padrasto, eles bebiam, né? E já desde a minha Ah, infância, as brigas eram constantes, a agressão. Meu padrasto muitas vezes chegava em casa bêbado, queria quebrar as coisas, queria ser agressivo. Então, esse histórico de agressão é desde de muito cedo da minha infância, sim. né? E isso veio crescendo ao longo do tempo. E esse tipo de comportamento do meu padrasto com a minha pessoa acabou me levando já que eu não posso ter liberdade de brincar com os meus colegas da rua, da onde eu moro, então agora eu vou cabular a aula e vou pro fliperama, que na época era Sim. fliperama. Então eu cabulava a aula para ir pro fliperama para mim poder ter algum tipo de lazer, que eu não tinha. Então, essas agressões, essa
não é autoridade. Esse autoritarismo excessivo me levou a tomar outros tipos de posicionamento, né? Então, todo esse histórico é um pouco forte o que eu vou falar, mas isso não é de segredo nenhum da minha família. Sim, O meu padrasto, ele tentou assediar as minhas irmãs mais velhas, né? Ele tentava assediar as minhas irmãs mais velhas. E isso gerou uma revolta, meu gerou uma confusão muito Deus. grande dentro da minha casa. E esse foi um dos motivos que eu tentei, planejei para tirar a vida dele por algumas vezes, né? Não só a vida dele, como eu planejei tirar a vida da minha própria mãe, porque a minha mãe, aos meus 13 anos de idade, a minha mãe me colocou para fora de casa para poder voltar a morar com ele. Porque ele já saiu de casa justamente no dia que esse escândalo de assédio das minhas irmãs mais velhas Uhum. veio à tona e gerou aquele escândalo, aquela confusão dentro de casa. E na época, o meu irmão, um dos meus irmãos que é mais velho, que era fugir, ele tinha ido fazer um assalto em Minas, enfim, não deu certo, ficou preso, aí saiu, conseguiu fugir do presídio de Minas e veio para morar no Cantinho do Céu como fugitivo por algum tempo. E isso foi uma confusão muito grande. Então, nós colocamos o meu padrasto para fora de casa por causa dessas questões. E 2 meses depois, a minha mãe me colocou para fora de casa para poder morar com ele novamente. Então, tudo isso me gerou revoltas. Sim, Então, essa revolta colocou no meu coração para tirar a vida dos dois. Inclusive, minha mãe foi morar com ele em Diadema, lá no campanário Diadema. E teve uma vez que eu fui armado, eu e um colega meu, nós fomos armados, justamente para tirar a vida dos dois naquele meu dia. Deus. E Deus é tão bom que tinha um propósito sobre a minha vida e sobre a vida dele, que quando eu cheguei lá, ele tinha saído de férias da empresa que ele trabalhava, tinha viajado lá para Vitória do Espírito Santo, e minha mãe não estava em casa, estava na casa da vizinha. Você chegou lá, não tinha Não ninguém. tinha ninguém. E aí eu tô na casa da minha mãe, o portãozinho aberto, eu tava com uma mochila, e dentro da mochila tava os 2 revólver. E aí eu abri a mochila, né, para poder. Não lembro o que que eu fui pegar, eu sei que eu fui pegar alguma coisa na mochila, abri a mochila. Na hora que eu abri a mochila, um dos revólver caiu no sofá. E a minha mãe saiu da casa da vizinha e foi entrar em casa. Quando ela viu o revólver no sofá, ela falou: Ah, Jefferson, peraí que eu já volto aí. A vizinha me chamou ali em cima. E foi embora. E aí, só que isso, ela não voltou mais. Ela só voltou depois que eu fui embora, porque ela já sabia o que eu queria fazer. Ela sabia qual que era o meu objetivo naquele dia. Então, Deus ele foi tão misericordioso que ele não permitiu que eu chegasse a consumar tudo isso. E aí é onde entra o poder da oração. Porque depois que eu conheci a Cristo, para eu conseguir tirar aquela mágoa, aquela raiva, aquela ira, aquela revolta que eu tinha dentro do meu coração Teve que orar, né, pastor? contra a vida do meu padrasto, contra a vida da minha mãe, eu entrei num propósito de oração. E essas questão, né, que esse testemunho seu é muito forte, porque e também é algo que acontece em outras famílias, semelhantemente, né? Tem muitas famílias que passam por isso. De forma cotidiana. De forma cotidiana. Agora, olha só, o poder da oração. Eu estava morando no Jardim Miriam, e eu saía de lá do Jardim Miriam e ia para o Monte da Luz. Todo final de semana eu subia o Monte da Luz. E aí um dia eu fiz um propósito com Deus da seguinte forma. Eu falei assim com Deus lá no monte, falei, Senhor, eu vou subir o monte toda semana, na sexta-feira, e só desço na segunda-feira. E vou fazer isso todas as semanas, até que o Senhor transforme a vida do meu padrasto. Só que na minha concepção, eu ia orar ali umas 2, 3 semanas, um mês, Aham, né? Essa era a minha concepção, que a resposta ia vir rápida. sim, Só que essa resposta, ela só veio depois de 8 meses. Então, foram 8 meses subindo o Monte da Luz na sexta-feira, toda semana. Subia na sexta-feira, período da tarde, e só descia na segunda-feira, no final do dia. Toda semana. Eu meu fiquei 8 meses Deus, fazendo isso. Depois de 8 meses, meu padrasto aceitou Jesus, veio para Cristo, se firmou em Cristo, se tornou um dos músicos da igreja. meu Deus, E na igreja que ele aceitou Jesus, é na onde ele serve a Cristo até os dias de hoje. Isso já há 20 anos. 20 anos. Já há 20 anos.
Na verdade, para ser mais exato, de 23 a 24 anos. Hoje ele é presbítero na onde ele congrega. Que Jesus maravilhoso e Você não entende transformação, né? tá vendo o que que eu tô falando? Qual é o poder da oração e o poder do jejum? Sim, Porque eram 3 dias que eu ficava em consagração pela vida do meu padrasto. E às vezes a gente vê, e acaba, isso aqui acaba sendo uma crítica, né? De pessoas chamando, obreiros, chamando a igreja a fazerem votos para uma libertação ou para uma salvação. E a salvação e a libertação, ela não é comprada com dinheiro e não é com voto, não, mas é através de um sacrifício, é você negar a sua própria carne, você negar a sua própria vontade, os seus prazeres, para poder buscar no reino espiritual a libertação de alguém. verdade. Porque o que os bruxos, feiticeiros, quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, da Quimbanda, o que eles fazem é justamente isso quando eles querem destruir a vida de alguém. Eles não têm problema, por exemplo, para fazer um trabalho de feitiço, que eles gastem ali 20 mil reais para comprar champanhes caras, que é para dizer, porque é para dar para uma gira, destruir um casamento, não importa. Se eles tiverem que pagar 20 mil, 30 mil, 40 mil reais para destruir a vida de alguém, eles fazem e aplicam esse dinheiro, né, nesse feitiço. Ô, pastor, e quando você e seus irmãos, né, abriram lá a casa era, era de Umbanda, era Era de de Umbanda. Umbanda, Na verdade, era de Quimbanda, de que banda? porque dentro dessa questão de Umbanda e Quimbanda, Umbanda seria a mesa branca e a Quimbanda seria mais que A mexer com os mesa espíritos da esquerda, esquerda, a isso. esquerda. Vocês tinham clientes ali que Não, não. faziam trabalhos Nessa época era mais para um desenvolvimento de espiritual, né? desenvolvimento Era espiritual. mais para a gente Estava desenvolver a espiritualidade, conhecendo ali exatamente. aquele Segmento, né? segmento, né? Como a gente já tinha um certo conhecimento, então o que a gente se empenhou foi em desenvolver essa espiritualidade. E Você ficou entendeu? muito tempo? Olha, nós ainda ficamos junto ali durante um ano fazendo isso aí. Aí foi quando eu descobri que a minha esposa ela estava grávida, né? Que até então a gente era só um namorico, né? Daquela época. Era coisa de namorico. Foi quando eu descobri que ela estava grávida. E aos 15 anos fui lá conversar com os pais dela para poder me apresentar e dizer quem era o responsável por ela estar grávida e dizer que eu estava disposto a assumir a responsabilidade, Hum, né? E nós ficamos juntos ali durante um ano. Depois disso, os meus irmãos continuaram. E foi quando eu saí do meio deles e me juntei com a minha esposa. A gente foi morar junto. Moramos 2 anos e 10 meses juntos. E não deu certo, né? Por imaturidade. A minha família não tinha estrutura familiar. A dela também não tinha estrutura familiar. A mãe dela também gostava de frequentar um centro de Umbanda. Então, de ambos os lados, nós não tínhamos estruturas de quem deveria nos orientar a respeito de como agora formar uma uma família. família. E também tinha aquela questão, né, da herança, né, hereditária, A né? maldição hereditária, que é uma questão que é muito discutida hoje, e aí nós falamos, né, que, não, porque Jesus levou todas essas dores, enfermidades, maldições sobre a cruz do Calvário, enfim, e eu creio em tudo isso, né, eu creio em tudo isso, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, muitas destas coisas, elas vão nos abandonar. Ou seja, não que nós vamos nos abandonar, mas nós abandonamos algumas práticas. Sim, Mas quando se trata de uma maldição hereditária, a Bíblia vai dizer que Deus ele vai visitar até a terceira e quarta quarta geração geração. daqueles que praticam a maldade. Então é assim, enquanto há alguém que está praticando a maldade, aquela maldição, ela continua sendo perpétua. Você entende? Ela Uhum. continua sendo perpétua. Eu fui alcançado por Cristo. Eu entreguei minha vida a Cristo e agora tudo vai mudar. Sim, tudo vai mudar. Só que aquele espírito que vem operando sobre a sua família, ele não vai te largar de mão assim tão fácil. E eu falo porque eu vivi isso à flor da pele. Sim, Porque dentro da minha questão paternal, o meu avô, que é pai do meu pai, teve relação com a cunhada dele, teve filho que não assumiu. Ele rejeitou a paternidade.
O meu pai teve relação com a minha tia, teve filho com ela, rejeitou a paternidade. Quando eu nasci, ele, com brigas com a minha mãe, rejeitou a paternidade. Ele só registrou e até os meus 20 e poucos anos de idade, ele falava, eu só dei o nome que era para não ficar sem um sobrenome. Mas não é, meu filho. Então, até o leito de morte do meu pai, eu tive rejeição paterna. E eu tive Meu dificuldade Deus. quando o meu filho menino nasceu, porque eu não consegui registrar ele. Foi logo quando a gente estava quase no processo de separação, estava com problemas e tal. Eu não consegui registrar o meu filho. E aí foi quando nós nos separamos. Ela registrou o menino sozinho. E a gente eu ainda ia lá, visitava e via e tal. Aí foi quando eu conhecia Cristo. Quando eu conhecia Cristo, e aí ela se revoltou, porque agora eu estava na igreja. E ela achava que tudo aquilo ali era uma farsa, que não ia dar em nada. E na época ela saiu da região que ela estava morando, que ela estava morando com os pais dela, saiu dali e sumiu. Perdi contato literalmente com ela e com os meus filhos. E eu fiquei 11 anos sem ver meus filhos. Depois de 11 anos, se passaram, quando foi no final de 2013, foi quando eu reencontrei meus filhos. E aí, dentro de uma conversa, retomei essa aproximação. A sua esposa é É a mesma, a mesma desde o início. de que eu tive os meus primeiros filhos com ela. E vai e volta e vocês juntos. E aí aconteceu tudo isso, e aí quando foi em 2013 eu reencontrei com ela, agora ela já estava em Cristo. Ela estava primeiro que você? Não, não, eu estava Você primeiro. estava primeiro, E olha que é. interessante, olha como que Deus faz. Eu sempre orava e pedia para Deus transformar a vida dela e restaurar a minha família, porque eu queria ter uma família. Eu não queria pagar pensão para os meus filhos, eu queria Uhum. ter uma família formada, né? E houve um dia na madrugada que Deus falou ao meu coração: cesse de orar para que eu te traga ela de volta, porque já tenho eu tudo preparado. Só ore pela salvação da vida dela. Só que, muito novo na fé, eu não compreendi muito bem o que Deus quis dizer, mas passei a orar só pela salvação dela. E depois de 11 anos, eu me reencontro com ela. Ela está em Cristo, meus filhos estão na igreja. E a gente começamos a conversar, reatamos o nosso relacionamento, casamos e tivemos mais duas filhas. E nós estamos em 2026. Já estamos juntos novamente há 12 anos. Glória a Deus. Há 12 anos. São coisas que nós não compreendemos quando Deus ele fala com a gente. E é o que a Bíblia diz, o que Deus ele faz hoje, nós não compreendemos agora, mas vamos compreender amanhã. Amanhã. Ou seja, esse amanhã pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui Sim. 10 anos, 20 anos, não sei há quanto tempo você está esperando pela resposta de Deus. Talvez você não compreendeu lá atrás, mas você pode ter certeza que no Aleluia. momento certo, Glória a Deus ele vai Deus. cumprir com tudo aquilo que ele te prometeu Eu sobre a tua acredito, vida. Jesus. E assim, não tinha aquele programa, acho que era do Gugu, de volta para sua casa, de volta para sua família, De volta para sua de família. volta para sua família. E o interessante é que eu assisti aquele programa e toda vez que eu via aquele programa, eu lembrava dos meus filhos. E eu carregava um trauma porque eu não sabia onde eles estavam e não tinha condições de cuidar deles por não saber onde eles estavam, né? E eu ficava com aquela amargura no meu coração. E eu ficava, será que um dia eu vou encontrar com os meus filhos? Será que um dia alguma coisa vai acontecer? E quando chegou em 2013, eu estava com uma marcenaria muito bem estruturada, tinha alguns arquitetos, tomei um golpe do sócio que eu tinha na época, que a minha marcenaria veio a pique, a minha mãe faleceu, então muitas coisas aconteceram naquela época e eu estava determinado a ir embora do Brasil, porque eu já não sabia onde os meus filhos estavam. Meu pai, que eu tentei criar um vínculo de pai e filho com ele, não consegui, mas ele veio a falecer ainda em Cristo. Ele veio a falecer, mas eu não consegui ter esse vínculo de pai e filho com ele. E eu não sabia onde os meus filhos estavam. E aí a minha vida profissional, que tudo aquilo que eu construí, eu vi a pique. Então não tinha mais o porquê ficar no Brasil. Sim. E aí eu falei, não, vou embora do Brasil. Na época eu recebi uma proposta para ir para a Argentina. A Argentina estava em alta, né? Alguns amigos meus estavam lá trabalhando com marcenaria e estavam super bem.
E eu recebi a proposta para ir para lá. Então, eu fiz todo um planejamento para finalizar o ano de 2013 aqui no Brasil e quando virasse 2014, eu ia embora do Brasil. Quando foi no dia 11 de dezembro de 2013, eu sofri um acidente de carro e eu bati de frente com um caminhão. Meu Deus. Bati de frente com um caminhão. Como que isso aconteceu? Até hoje eu tento explicar, porque não tinha como bater naquele caminhão. Eu bati no caminhão que o meu carro, ele é como se você pegasse uma folha de papel, aí amassasse ela na mão e deixasse ela toda amassada. Desse jeito ficou o carro. Meu Deus. Mas aconteceu alguma coisa com você? Nem um arranhão. Era, Nem um arranhão. era só para impedir você de ir embora. Exatamente. Eu tento entender se era Deus me impedindo de ir embora ou se era Satanás já tentando tirar a minha vida de vez, né? Frustrar os meus Sim, planos ou seus. tentar frustrar os propósitos de Deus naquele momento. Quando foi no dia 23 de dezembro, uma das minhas irmãs caçula me ligou e me chamou por apelido de família, né? Ela falou assim, ó, até eu tenho uma notícia boa para você. Eu falei, filha, o que que foi? Qual é a notícia? Ela falou assim, a Bruna, que a Bruna é minha sobrinha, a Bruna encontrou seus filhos. Eu falei, como assim? Ela falou assim, a Bruna encontrou seus filhos na rua, ela estava andando, e aí encontrou os seus filhos e conversando com eles, e aí ela falou de quem era sobrinha, eles falaram de quem era filho, e estão lá conversando, e eles estão doidos para te ver. Dia 23 de dezembro de 2013. Quando foi no dia 24, não perdi tempo. Dia 20, não, isso foi no dia 22. No dia 23 eu vim bater aqui ali no Mirna, na região ali do Jardim Zilda. Fui bater na casa da avó dele, chegar lá, encontrei eles, conversei, e aí a, a, a minha esposa não tinha chegado ainda, né, do trabalho, aguardei ela chegar até para ver como é que ela estava, conversar um pouco com ela, saber o que tinha acontecido, e daí começou toda a história, né, e eu achei, assim, que pelo fato de ter ficado longe durante esses 11 anos, eu não teria o afeto dos meus filhos. Mas quando eu chamei eles para já passar o final do ano de ano comigo, eles não pensaram duas vezes. Eles nem titubearam, Já eles quiseram já ir. quiseram vir, né? Então, tudo ali já começou um vínculo novamente. E aí, quando vira 2014, eu sento com a minha esposa, a gente conversa, e eu falei para ela, ela falou para mim, né? Ela falou assim, por que que você não volta para sua família? E eu olhei para ela e falei, só se for agora, só se for hoje. Glória a Deus. Aí a gente começou a conversar, eu falei assim, olha, não tem coisa melhor do que a gente dar uma oportunidade para nossa história. Porque foram muitas coisas que aconteceram que nos levaram a uma separação, até por questão de maturidade, pessoas que estavam à nossa volta que não queria a gente junto, outros é porque também não tinha estrutura familiar, não tinha princípios familiares para nos agregar, Auxiliar, né? para nos orientar na época. Isso. Porque a gente só pode orientar alguém daquilo que a gente tem. É. Então, quando a gente não tem, fica difícil da gente trazer uma orientação. Uhum. E aí é onde entra a questão, depois da gente reatar o nosso relacionamento, casarmos, e eu tive dificuldade de exercer a paternidade, porque eu não tive pai. Eu tive um padrasto, que de certa forma, ele educou da forma que ele foi educado, mas até certo ponto eu entendo que alguns comportamentos dele foi de carrasco, não de alguém que amava e queria cuidar. Foi comportamento de carrasco. E para eu tirar todo esse ressentimento foi quando eu entrei em oração pela vida dele, para Deus transformar a vida dele. Sim. Só que nessa oração para Deus transformar a vida dele, a minha vida foi transformada. Que Deus começou por você, né? Você entendeu? Ele É. começou moldando a minha vida para transformar a vida dele. Sim. Ô, pastor, eu quero fazer uma pergunta. É, no tempo que o pastor estava nos roubos de carga, você foi alguma vez preso? Alguma coisa assim aconteceu com você nesse período ou foi tudo tranquilo? Não, nunca, nunca é tranquilo, né? Tranquilo assim que eu falo, né? Sim, sim. Sem Sem mais a prejuízos, né? prisão, sem isso. Então, eu nunca fui preso.
Eu nunca fui preso. Mas por causa do tráfico, eu fiz um acerto com alguns polícias ali na Sabará, onde tinha um antigo bingo, ali na Sabará, ali no, como é que é o nome? Não tinha um shopping Marajoara? O antigo shopping Marajoara, ali na Sabará? Tinha. E do lado do shopping tinha um bingo, que era a época dos Eu bingos lembro do legalizados. bingo também. Exatamente. Então, o segurança do bingo era quem eu fornecia para ele traficar dentro do bingo. E numa dessas que eu fui entregar a carga para ele, eu já estava procurado, mas ninguém sabia quem era o tal do pescocinho dali da região de Santa Amaro. Para quem falava do pescocinho, achava que era um cara mais velho, um cara mais Aham. maduro. E na época eu só tinha 17 anos. Então, para entender que um garoto de 17 anos, um adolescente de 17 anos, dominava o tráfico naquela Dominava. região, era muito difícil. Então, quando os polícias me pegaram com a carga dentro do carro, que eu estava indo fazer a entrega para esse segurança, que eles começaram a questionar de onde é que eu era, quem eu era, de onde é que eu estava vindo. E aí um deles falou assim, rapaz, não é você que é o tal do pescocinho daqui de Santa Amaro? Eu falei, não, senhor, você está me confundindo com alguma outra pessoa. Mas, por fim, eles ficaram com isso fixo na cabeça de que era realmente eu. E para não me levar preso, até porque eles entenderam que era eu que dominava aquela região, então eu Uhum. mexia, movimentava muito dinheiro. Na época já era uma fortuna, né? Hoje a gente fala de 200 mil, se a gente falar de 200 mil, não dá para a gente fazer muita coisa. Se a gente É. quer desenvolver determinado projeto, a gente não consegue com o valor de 200 mil, mas na época 200 mil era muito dinheiro. E eu fiz um acerto no valor de 200 mil para não ir preso, né? Para não ir preso, eu fiz um acerto de 200 mil. E aí foi na onde eu tomei a decisão de mudar de vida. Quis abandonar o tráfico justamente por esse motivo. Porque a partir do momento que você faz um acerto com a polícia, você se torna uma figurinha carimbada. Na onde eles te verem, ele sabe Eles. com que você trabalha, sabe com que você mexe, e eles vão querer dinheiro. Então, foi o único acerto que eu fiz, né? E acabei. Já tinha uma família muito antiga ali em Santa Amaro, que dominava aquela região da Floriano Peixoto, Borba Gato, ele já dominava aquela parte de cima, que já Uhum. era uma família tradicional ali do tráfico, do estelionato. Uhum. E quando eu tomei essa decisão de sair, só chamei essa família, negociei e entreguei toda a parte ali de tráfico, estelionato, documento falso, tudo que tinha naquela região na parte de baixo, eu entreguei para essa família. E saí do tráfico, né? De lá. Saí de lá e vim montar um aqui no Jardim São Bernardo. Quando eu monto aqui no Jardim São Bernardo, eu acabo arrumando uma inimizade muito grande, porque o meu fornecedor era o traficante da Joaniza, ali da Caixa d'Água, que praticamente todo mundo conhece, que é o Naide. E eu trazia e vendia praticamente 80% pura. E isso eu comecei a quebrar algumas biqueiras na época. E como não tinha essa questão de comando do PCC, não tinha essa questão ainda, naquela época era brigas por território, como eu comecei a vender praticamente por aí, comecei a alcançar uma grande clientela, nisso eu também alcancei um monte de inimigos, Inimigos, né? né? Alcancei um monte de inimigos, o pessoal do BNH, da ZR, o pessoal do Lucélia, o pessoal dali do Varginha. Eu arrumei muita inimizade por causa do tráfico. E foi quando eles decidiram dar cabo da minha vida. Só que nessa época tava eu e mais dois rapazes no tráfico aqui no Jardim São Bernardo. Era eu, Elias e o tiozinho, o nome dele era José, mas mais conhecido como tiozinho. O único que era de maior era o tiozinho, que na época tava com 23 anos. O Elias tinha 15 e eu tinha 17. O Elias, na época, ele foi pego dentro do ônibus e os caras, para dar cabo da vida dele, deram mais de 19 facadas nele. E hoje eu entendo que ele só não Nossa. morreu porque o irmão dele era líder de jovem, vivia em constante oração pela vida dele. A mãe dele era dirigente de círculo de oração, aquelas mulheres do coque ainda, Ele é da né? igreja agora ou Se se converteu na época. Não sei converteu? como que ele está hoje, né? Já faz muitos anos. Pode revelar a idade? Hã? Pode revelar a idade? Pode. Que hoje eu tenho 43. 43? Tenho Ah, 43, então já tá faz alguns novo. anos, né? Mas É. eu perdi contato. Mas até aproximadamente uns 3, 4 anos para frente, depois que eu entreguei minha vida a Cristo, eu ainda tive notícias dele e ele estava firme na igreja.
O tiozinho também, os pais dele era da congregação, o pai dele era ancião. E o tiozinho, quando os caras foram para pegar ele, descarregaram 4 escopetas em cima dele. E ele não morreu, ele foi socorrido daqui pro Guarujá, às pressas, e não morreu, mas também depois disso eu não tive mais notícia dele. Eu fiquei sabendo por alto que deu um tempo que ele ficou em cadeira de roda, estava em tratamento, mas estava se recuperando. Depois disso não tive mais notícia. E aí só ficou eu no tráfico. E nisso, esses inimigos que eu arrumei, é, até para entender o mundo espiritual como é que funciona, o pastor Margarete. Olha como é que aconteceu. Esse pessoal, ele me estudou, ficou me estudando durante 3, 4 meses para saber os ambientes que eu frequentava, os familiares que eu costumava visitar, onde eu costumava dormir, as baladas que eu frequentava. Eles me estudaram durante 3, 4 meses para fechar o cerco para me pegar, né? Eu era muito liso, eu escapava com muita facilidade. E era a própria artimanha do maligno mesmo. E eles tinham muita dificuldade para me pegar. Como eles não conseguiram, então eles começaram a estudar todo esse processo para acabar com a minha vida. Quando foi no dia 3 de agosto, Você memoriza essas datas ou tenho tudo você de memória. Por incrível que pareça. É escreve? porque, assim, como foram datas que marcaram a minha vida, então, questão de data, eventos, eu tenho uma memória muito boa para isso, Eu né? percebi, Eu tenho uma muito memória boa. muito boa. Então, no dia 3 de agosto de 2001, que foi isso foi numa sexta-feira, eu tinha passado por uma situação e arrumei algumas encrencas e para não voltar para o Jardim São Bernardo, eu fui para casa do meu irmão morava na Sucupira, e eu fui pedir uma dormida para ele nesse dia. E eu fui para casa dele na sexta-feira, de sexta para sábado. Cheguei na casa dele, ele falou: "Ah, não, então dorme aí no sofá, fiquei na sala e tá tudo bem". Nisso, eu não consegui dormir à noite, porque os demônios começaram a se materializar e começaram a falar para mim: já que você agora quer buscar conhecimento e servir aquele lá de cima, então nós vamos acabar com a sua vida. Hum, Nós vamos te matar. Você não vai chegar a servir aquele lá de cima. E os demônios ficavam me rodeando o tempo todo. Era uma guerra Era espiritual, uma guerra. E né? assim, como eu já tinha experiência com o mundo espiritual, então eles se materializavam e ficavam me afrontando. Só que eu nunca tinha passado por uma questão de tanto pavor na minha vida como naquele momento. Quando foi no sábado pela manhã, eu saí da casa do meu irmão 9 horas da manhã, dia 4 de agosto de 2001, no sábado, e começou essa perseguição. Essa perseguição se decorreu ao longo do dia. Eu fui para vários lugares de São Paulo, correndo de um lado para o outro. Eu fui para vários lugares de São Paulo. E aí é onde eu falo que o mundo espiritual ele é real e verdadeiro, pastor Margarete. Porque assim, teve algumas cenas desse dia que, não sei, hoje eu entendo que foi um propósito de Deus e uma revelação de Deus naquele momento. Só que como eu não compreendi o que estava acontecendo, então para mim tudo aquilo ali era uma loucura, né? Teve um determinado momento do período do dia, isso já por volta de depois do meio-dia, não lembro a hora exata, eu sei que era depois do meio-dia. E ali atrás da Praça Floriano Peixoto tinha aquelas perua clandestina. Sim, eu lembro. E eu parei no meio da rua. Eu tava carregando uma mala pra cima e pra baixo, e eu larguei a mala, assim, no meio da rua e parei por causa da perseguição que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, isso não pode estar acontecendo de verdade. Isso aqui é cena de filme, cena de novela, porque eu vou para um lado, tem gente me esperando. Eu vou para o outro, tem gente me esperando. Tentei ir para casa do meu tio. Meu tio morava na antiga Santa Catarina, ali na Souza Danta. Quando eu tô descendo a rua para chegar na casa do meu tio, tinha 4 caras do Grajaú que já era vinculado com os caras que queriam me matar. Tava na porta da casa do meu tio me esperando. E eu comecei a juntar uma coisa com a outra, que eu entrei em pane. Mas aí eu falei, não, isso não é possível. Eu acho que eu já tô 2 dias sem usar droga. Então, né, agora eu tô começando a ter alucinação e isso não tá acontecendo, porque isso aqui é cena de filme, é cena de novela. No mundo real, isso não acontece. É impossível isso acontecer. Aí eu falei, não, eu vou respirar aqui,
Parei, respirei fundo umas 4 vezes. Falei, agora sim, agora eu vou prosseguir e isso aqui é fruto da minha imaginação, isso é coisa da minha cabeça, isso não tá acontecendo. Aí peguei a mochila, a mala. Na hora que eu peguei a mala, que eu levantei, que eu olhei pro lado esquerdo, tinha uma jovem que ela tinha estudado comigo e ela era envolvida com os caras do tráfico Uhum. daqui do Grajaú. E aí, na época, que era poucos que tinham telefone, mas ela tava falando no celular. E aí ela falando no celular, no ponto de ônibus da perua clandestina, e olhando pra mim. E ela falava assim: rapaz, não dá pra acreditar, né? Isso parece cena de filme, de novela, isso nem Eita. parece que acontece na vida real. Mas é verdade. E eu vou te falar, hoje não tem como escapar. Hoje a gente pega esse cara. Hum. Pensa no pânico que eu entrei. Eu entrei num pânico que na hora o corpo começou a estremecer, o coração disparou e eu desci pro Terminal Santa Amaro. Desci andando, fui lá pro Terminal Santa Amaro. Cheguei no Terminal Santa Amaro, eu tava com 2 revólveres na cintura, encontrei um outro colega meu da bagunça e nisso começou a cercar. O pessoal tava numa plataforma, aí alguns caras, né? Uns 20 mais ou menos, cercar, tava do lado da plataforma, você olhava do outro lado da plataforma, tinha mais uma galera, e em cima, lá nas escadas na plataforma lá em cima, lá, tinha mais uma galera Hum. encostado lá no parapeito, lá, no Tudo atrás de guarda-corpo, você. pra me pegar. E Meu aí eu conversando com esse rapaz, Deus. na época eu chamava ele de ET, né? E ele, alemão, e aí, você tá da hora e tal, não sei o quê, e eu apavorado ali, ele falou, mano, o que é que você que tá pegando, que você tá estranho, o que foi? Eu falei, ô, mano, não leva mal não, mas hoje não tá legal, cara. Ele, mas o que foi? Eu falei, não, dá uma olhada pra plataforma do lado. Aí ele olhou pro lado, aí olhou assim, um monte de malaca encostado no alambrado e olhando pra mim. Olhou pro outro lado, a mesma coisa. Eu falei, agora olha lá pra cima. Ele olhou assim e falou, mano, o que você fez, cara? Com quem que você mexeu? Hum. Eu falei, mano, eu, eu só sei que o meu fim é hoje. Meu Eu sei que de Deus. hoje eu não passo. Ele, não, vamos fazer o seguinte, vamos encostar ali na QPC, que era na cidade ali, da cidade Ademar. Ele falou, não, vamos encostar lá, vamos trocar ideia com os caras lá e vamos resolver isso aí, que ninguém vai tocar em você não, que nós estamos juntos. Eu falei, mano, não dá, cara. Você não tá vendo a quantidade de gente? Não tem como escapar, velho. Não tem como escapar. Hoje é o meu fim, mano. Ele, não, não, então peraí que eu vou ligar pro Richard e vou falar com ele pra ele encostar com a galera. Eu falei, mano, não esquece, eu não quero envolver ninguém. O problema é meu e eu não quero que ninguém morra por minha causa. E eu sei que de hoje eu não passo, eu já tô ciente disso. Só que eu posso até morrer, mas eu vou levar mais alguns comigo. E nisso aí encostou o ônibus Jabaquara, que é 675J, que era a sigla dele na época. E eu sei que eu entrei dentro desse ônibus. Sua memória é muito boa, cara. Eu tô impressionada. E eu entrei dentro desse ônibus, É, e na época no terminal a gente entrava pela porta de trás, né? E sim. aí eu entrei e eu sentei lá próximo do cobrador. Olha só, aí na onde o mundo espiritual ele começa a ficar cada vez mais pesado, Aham. porque e eu conhecia tudo quanto era cobrador e motorista dali da região de Santa Amaro, Sabará, Interlagos, eu conhecia todo mundo. E aí eu sentei perto do cobrador e tô aqui pensando para onde é que eu vou, né? E aí eu tô aqui pensando comigo, e aí o cobrador falou não, o motorista falou com o cobrador. Falei, rapaz, o cerco fechou hoje, né? O cara é metido a brabo, é metido a malandro, pesadão, só que deu ruim pro cara, viu? Deu ruim pro cara. Aí o cobrador falou assim, meu, eu tô sabendo que os caras vai passar ele dessa pra pior. E aí o motorista falou, meu, eu tô sabendo que os caras vai jogar ele nesse cemitério aqui da Sabará mesmo. E esse ônibus de Jabaquara, o trajeto dele, a rota dele, o itinerário era pela Era pra Sabará. Sabará. E no fundo do ônibus tinha pelo menos uns 10 caras que queriam me matar, Meu esperando um Deus. momento, uma brecha para poder me pegar. E aí eu já Gente. comecei a ficar apavorado. Nisso entrou um casal. Eu vi que entrou um casal e sentou atrás de mim. Será por volta de, sei lá, 2 horas da tarde. E sentou atrás de mim. E o casal conversando, talvez era falando a respeito de alguém que estava com um problema parecido com o meu, ou Uhum. era dois anjos do Senhor ali naquele momento, argumentando, e eu estava ouvindo o que estava acontecendo. Porque eu, em pensamento, eu falei assim, bom,
se eu tentar ir para casa do meu tio, talvez o meu tio me dê refúgio. Aí o casal atrás começando a conversar, falei, rapaz, o cara, ele aprontou muito, arrumou confusão com muita gente, e agora os caras vão matar ele e não tem pra onde correr, não. E eu tô sabendo que se ele tentar ir pra casa do tio dele, lá já tem gente esperando ele na casa do tio dele. E eu aqui na frente, aqui, olhei pra trás, aí peguei, botei a mão num revólver e fiquei aqui assim, falei, se eles olhar pra mim torto, eu vou dar tiro em todo mundo aqui. E eu falei, não, não é possível. Eu falei, não, então na casa do meu tio Alex não dá pra ir, agora pra onde é que eu vou? Aí pensei, falei, não, vou tentar voltar lá na casa do meu irmão Renato, lá no Sucupira, porque nessa época, era a época que o finado Chapolin estava dominando aí ainda a favela da Sucupira. E eu tinha um conhecimento com o Chapolin. Aí o casal atrás falou assim, aí o rapaz falou, né? Falei, eu fiquei sabendo que lá na casa do irmão dele também tem gente esperando ele lá. Se ele tentar ir pra lá, ele não vai conseguir entrar, os caras vão pegar ele já na chegada. Eu falei, caramba, cercaram a casa do meu irmão, e agora? O que que eu faço? E para todo lugar que eu pensava em ir, em pensamento, eles falavam Eles atrás. falavam atrás. Ou tava falando de alguém que estava passando por uma situação muito similar à minha, ou era dois anjos do Senhor, porque só quem sonda os nossos pensamentos é Deus. Satanás, ele não tem poder de sondar os nossos pensamentos. É. Então, hoje eu prefiro acreditar que era dois anjos do Senhor, até para me colocar em um trajeto onde eu ia chegar. E olha só, acontecendo tudo isso, aí eu espero o ônibus parar. Quando o ônibus parou, que abriu a porta para alguém subir, eu pulei a catraca e desci pela frente. Que era o que os caras que estavam no fundo não esperavam. Não esperava. Eu desci e saí correndo. Aí peguei um outro ônibus, subi a Interlagos. Da Interlagos eu fui pro Jabaquara. Aí dentro do terminal de Jabaquara tem os trólebus ali que desce ali para Ferrazópolis, né? Já Sim. São Bernardo do Campo, enfim. E aí eu peguei um ônibus que ia para Diadema. Entrei dentro do ônibus. E nisso entrou 5 caras, ficou sentado lá no fundo lá, e falou, essa rota aqui, a gente nunca viu ele fazer, então vamos fazer o seguinte, vamos só acompanhar. E eu tô daqui da frente ouvindo eles falar lá atrás. E eles foram me acompanhando. Eu desci no terminal de Diadema, peguei um outro ônibus que ia pro Campanário de Diadema, que era na onde a minha mãe morava, que era um lugar onde eu não frequentava. Era o único lugar da minha vida que eu não frequentava, Onde sua mãe morava. onde minha mãe morava. Já há 2 anos eu não frequentava a casa da minha mãe. Porque a minha intenção era matar a minha mãe. E olha só, antes de eu descer do ônibus, eu pensei, cogitei na minha mente de ir para casa da minha mãe. No ônibus do Jabaquara, Uhum. 765C. J. E eu pensei, cogitei, falei, bom, será que se eu for para casa da minha mãe eu consigo uma guarita? Consigo um refúgio? E aí a moça atrás de mim falou assim, rapaz, sabe qual que é o pior de tudo? É que depois que apronta, pinta, borda, faz um escarcéu, aí lembra que tem mãe. Aí quer correr para debaixo da saia da mãe. Eita! E cada vez que eles iam falando essas coisas, tudo daquilo que eu tava Tudo que estava pensando, acontecendo e o que você aquilo ia me causando pensando. mais pavor. Aquilo ia me causando mais medo. Meu Eu falei, mas eu não tenho mais Deus. para onde ir. Eu vou ter que bater na casa da minha mãe. E aí foi quando eu tomei essa decisão de ir para casa da minha mãe. Quando eu peguei o ônibus dentro do terminal de Diadema para ir pro Jardim Campanário, esses 5 rapazes, eles foram me seguindo. Quando eu dei o sinal do ônibus para descer no Jardim Campanário, um deles se levantou para vir atrás de mim. Aí o outro segurou e falou assim, eu falei, ó, não desce aqui não. Não desce aqui não, porque já são 10 horas da noite e a gente não sabe quem tá esperando ele aqui. Ele nunca veio para cá. Porque do jeito que eu desci do ônibus, eu já peguei uma pistola, coloquei para trás e esperei alguém descer. Quando ninguém desceu, aí eu corri e entrei dentro da viela onde a minha mãe morava. E eles ficaram olhando. Falaram, ó, o cara entrou na viela, mas quem é que tá esperando ele na viela? Então não vamos descer aqui não, porque a gente não sabe quem é que tá esperando ele. Vai que ele falou com alguém aqui, ele conhece alguém aqui e já estão acampando aqui esperando a gente. Então eles não desceram nesse dia. Isso foi 4 de agosto de 2001. Aí cheguei na casa da minha mãe não tava, minha mãe tinha ido para um aniversário. O meu padrasto, ele tava dormindo, que a casa da minha mãe era 2 cômodos. E quando o meu padrasto me viu, ele pulou da beliche que ele tava dormindo. Porque ele sabia que eu queria matar ele. Uhum. E aí ele entrou em pânico.
E aí eu perguntei da minha mãe, ele falou que minha mãe não estava lá. Aí eu falei, então eu vou entrar e vou sentar aqui no sofá e vou esperar por ela. Mas como já tinha alguns dias que eu estava sem dormir, até por causa da perturbação espiritual, então quando eu encostei no sofá, foi questão de segundos eu apaguei. Mas apaguei mesmo, eu desmaiei ali no sofá. Quando minha mãe chegou, ela nem chegou a encostar em mim, ela se aproximou e falou, Jefferson, você tá bem? Aí foi quando eu pulei. Pulei do sofá e uma pistola caiu do lado, o revólver caiu do outro. E aí eu peguei os dois, já fui pra fora, no quintalzinho que a minha mãe tinha, o muro baixinho, olhei por cima do muro pra ver se não tinha ninguém. Minha mãe falou, meu Deus, menino, o que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo? Eu falei, nada não, mãe, nada não. Ela, o que que é isso aí? Eu falei, nada não. Aí eu peguei os revólveres, coloquei dentro da mochila, dentro da bolsa que eu tava. Ela falou, não, faz o seguinte, ó, coloca o seu colchão lá na cozinha, dorme lá, amanhã a gente conversa. E aí eu coloquei o colchão na cozinha da minha mãe, mas eu não consegui dormir. Nem eu, nem o meu padrasto. Meu padrasto saiu Com, 4h30 da manhã para trabalhar sem dormir nesse dia. com medo. Com medo de que eu tirasse a vida dele também. E aí, no dia 5 de agosto, aí minha mãe, ela já estava indo na igreja. Ela não tinha entregado a vida a Cristo ainda, mas ela estava frequentando uma igreja do Belém na época, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá do Jardim Campanário. E aí ela foi atrás do diácono da igreja e da dirigente do círculo de oração para ir lá em casa orar por mim, na casa dela. Aí eles vieram, oraram por mim e tal. E perguntaram o que estava acontecendo. Não quis falar o que estava acontecendo na época, naquele momento ali, mas eles me fizeram a proposta de me levar para a igreja à noite no culto. E eu topei naquele dia, né? E aí nesse dia eu fui e com o meu tio, com as insistências dele, eu acabei levantando, acho que a mão umas 20 vezes para mais, né? Eu nunca tinha me firmado, nunca tinha tomado a decisão de entregar minha vida a Cristo, assim, Uhum. de prontidão. Mas desse dia eu queria mudança. Eu já queria mudar. E a bolsa que eu carregava era assim: de um lado era uma pistola de dentro da bolsa e do outro lado era uma Bíblia. Que eu tentava ler a Bíblia, mas toda vez que eu abria a Bíblia, que eu começava a ler, parecia que eu estava lendo a história da minha vida, da tragédia que a minha vida era, contando as desgraças de pecado que eu estava vivendo, Sim. né? E aí eu logo em seguida eu já começava a chorar e não conseguia ler a Bíblia. Mas eu carregava dentro da bolsa uma Bíblia e uma pistola. E aí nesse dia, no dia 5 de agosto de 2001, eu fui para a igreja, entreguei minha vida a Cristo, mas ainda assim eu fiquei por 5 meses sofrendo com síndrome do pânico. 5 meses eu fiquei sofrendo com síndrome do pânico. E olha que interessante. Eu ia com a minha mãe para a igreja com a síndrome do pânico, e eu acho que foi a época que eu mais amei a minha mãe. Porque eu não saía pra rua se não fosse grudado, literalmente grudado no braço dela, como criança. Eu saía pra rua com ela grudada. Era de um lado aqui era grudado com a Bíblia e do outro lado aqui grudado no braço dela. E foram 5 meses indo pra igreja com a Bíblia e as pistolas na cintura, os revólver na cintura. Meu Deus. Foram 5 meses assim. Até que um dia, o pastor da igreja tinha convidado um presbítero para pregar lá numa quinta-feira. E eu sempre, a igreja era muito pequenininha, acho que era mais ou menos do tamanho, metade desse estúdio, a igreja. E eu sempre sentava ali próximo da porta, já na última fileira. E quando esse presbítero entrou, ele entrou junto com a esposa dele, o pastor já convidou ele para subir no altar. Mas eu olhei para ele e me veio a memória de um rapaz daqui da região do Grajaú. Aí eu olhei para ele e falei, não, esse cara, ele não é presbítero, não. Esse cara, ele não é crente. Esse aí é um pilantra, é o cara do tráfico que tá se disfarçando de crente e tá vindo aqui para me matar. Aí eu cutuquei minha mãe e falei, mãe, esse cara aí não é crente, não. Ele não tem nada de crente. Esse cara, ele é lá do Grajaú, ele tá junto com os caras de lá e ele tá aqui para me matar. Ele descobriu que eu tô aqui, ele veio aqui para me matar. Ela, deixa de besteira, menino. Que conversa é essa? Você não tá vendo que o pastor tá dizendo que o homem é presbítero, que ele é crente? Deixa dessa conversa. Eu falei, não, mãe, ele é lá do Grajaú. Tenho certeza que ele é lá do Grajaú. Aí eu tirei a pistola da cintura, coloquei debaixo da perna. Falei, se ele olhar torto pra mim, eu vou encher ele de bala. Eu vou fazer ele virar uma peneira aqui. Meu Deus, Que eu dentro tenho da certeza. igreja. Dentro da igreja. E eu ia pra Gente, igreja todos os dias, com a Bíblia no braço e a pistola na cintura. E eu falei, se ele olhar torto pra mim, eu vou furar ele de bala.
Eu acho que o próprio Espírito de Deus falou ao coração desse presbítero que ele não levantou a cabeça por nada, ele passou o tempo todo no altar com a cabeça baixa e em espírito de oração. Meu Deus. E eu falando pra minha mãe, se ele olhar torto pra mim, eu levanto, mas eu vou furar ele igual peneira. Que de crente esse cara não tem nada, isso é um safado. E nisso, aí é onde entra o poder de Deus, né? Porque a esposa dele, o pastor deu oportunidade para a esposa dele, e o que o pastor falou, a irmã tá, a esposa do presbítero, falando de tal, tá com a oportunidade para fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. E aí ela subiu no altar e ela falou assim, irmãos, eu não tenho muito hábito de ter oportunidade. E as oportunidades que eu tive, eu nunca fui de contar o meu testemunho. Na verdade, eu nunca contei o meu testemunho. Mas quando eu cheguei aqui, o Espírito de Deus me impulsionou a contar o meu testemunho. E aí ela contou que ela havia sofrido 5 anos com síndrome do pânico. Contou toda a história dela, o sofrimento, tudo que ela tinha passado, medicamentos que ela já tinha tomado controlado e tal, nada resolvia. E que Deus, em um determinado momento da vida dela, que ela teve um particular com Deus, Deus trouxe libertação sobre a vida dela. E ela estava contando aquele testemunho porque naquele dia ali, alguém precisava ser liberto da síndrome do pânico. E na hora foi como se uma bola de fogo caísse sobre a minha cabeça e tomasse conta de todo o meu corpo. Que eu não conseguia entender e nem explicar o que estava acontecendo. Eu fui tomado por um choro, mas um choro de alegria, e eu não sabia explicar o porquê. E aí eu cheguei na frente, eu me levantei de onde eu estava, tirei os 2 revólveres da cintura, fui até o pastor, falei, pastor, a partir de hoje eu não preciso mais disso aqui. Que forte. O pastor olhou para Meu mim assim e falou, Deus. mas você estava com isso aí? Eu falei, todo esse tempo. E entreguei os 2 revólveres para ele. Na frente da nave da igreja toda. A igreja não era muito grande, né? Mas quem estava ali já conhecia um pouco da minha Presenciou, história. né, tudo. E ninguém nunca desconfiou que eu ia armado para a igreja. Que forte. Você entendeu? E nesse dia eu fui liberto da síndrome do pânico. E para você ver que o testemunho, ele é muito importante, né, na vida de uma pessoa, porque às vezes eu tenho um irmão ou uma irmã, alguém que ali na igreja não tem uma palavra, mas tem um testemunho, tá edificando alguém, tá falando com alguém, né? É por isso que é, eu sempre eu sempre costumo dizer, independente do ministério da pessoa, ela tem um ministério para ser um pregador do evangelho, para ser um propagador de boas novas de salvação, isso é muito bom. Pessoas que têm chamado para o ministério do louvor, isso é muito bom. Mas a gente caiu no desuso do testemunho. E não é só o testemunho de pessoas que tiveram uma vida obscura no passado e tiveram uma transformação, mas Sim, até daqueles que foram criados no berço evangélico e, para a glória de Deus, nunca se desviaram dele, né? verdade, Nunca se verdade. desviaram dele. Isso são testemunhos que edificam, porque você vê uma pessoa que foi criada no berço evangélico e de repente a pessoa já está com 30, 40 anos de idade e nunca se afastou dos caminhos do Senhor, e isso é manifestação do poder de Deus. Porque o que a gente mais vê hoje são pessoas que às vezes até são criadas, vêm de berço evangélico, mas não permanecem nos caminhos É, e verdade. se afastam, têm experiências com o mundo, depois retornam e Deus passa a operar de uma forma poderosa. Mas esses testemunhos a gente já não ouve mais dentro da igreja. É, É as muito pessoas, pouco. eu sempre digo que tem muitas pessoas que hoje têm vergonha, né, de contar seu testemunho. Eles ficam preocupados nas pessoas, o que vão falar, o que vão dizer, mas isso é mostrando o poder de Deus, né, na vida das pessoas. Porque como Deus fez na sua vida, Deus quer fazer na vida de De outros outras pessoas. homens, outras mulheres que participam das mesmas coisas, que estão fazendo as mesmas vontade ali do inimigo, né? Sim.
E isso é, é, é algo assim que a gente não pode deixar morrer. Porque eu tenho assim um pensamento de que se o nosso governo, o presidente, olhasse mais para os pastores, olhasse mais para a missão, né, Sim, de Deus, ia ver que é mais um tirado do tráfico, é mais um tirado das ruas, é mais um tirado ali do crime, sabe? Cada vez que a palavra do Senhor ela é ela vai ao encontro de alguém, ali Deus vai transformando, né? E você vê que são pessoas, que nem o seu caso, o seu testemunho é tão forte que a gente vê ali a mão do próprio Deus, né, na sua vida. Como você tem contado aí, foi cercado, né, por inimigos e Deus ali o livrou. E hoje você está aí, hoje você é pastor, sua família é restaurada, Deus tem feito coisas grandiosas, e é isso que a sociedade deveria dar mais valor para a palavra de Deus, para os missionários, para os pastores, né? É ter mais assim um cuidado. E hoje a gente está vendo o quê? Uma perseguição, né? Em que tanto na nossa maneira de viver com Cristo, como também no que a gente falar, né? Agora a gente tem que tomar cuidado até no que a gente falar, sim. porque a gente não tem que estar falando sobre as trevas, isso e aquilo, acolá, né? Não sei se você viu aí, o pastor Marcos Feliciano, ele está sendo perseguido, né? Está sendo Processado. processado, processado porque ele estava num culto, em um trabalho de libertação. Então, assim, gente, a gente estamos vivendo um tempo no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, em que o inimigo, ele não está brincando, né? Ele está cada vez mais ousado. Eu falo que é muita ousadia, Sim, né, da parte dele. E eu queria muito, assim, eu falo, gente, se essas autoridades tivessem mais, assim, uma noção do que é o evangelho, eles deixariam as pessoas, né, avançar para tirar mais um, né, esses criminosos, porque a gente estamos aqui para quê? A gente sabemos que é para levar a palavra, para orar por vidas, né, principalmente vidas que estão aí, que a sociedade diz assim, isso aí não presta, isso aí não vale nada, e a família, até a família também, né, chega a rejeitar, e essas pessoas para Jesus, elas sempre Jesus vai olhar para elas com um olhar de amor, né? Então, e não só ela, não só Jesus, mas nós também que pregamos o evangelho, a gente não olha como eu não sei, né, hoje em dia como que tá, porque são poucos que olham dessa forma, são poucos que hoje quer pregar a palavra, são poucos que hoje querem evangelizar. Quando você chama para evangelizar, é uma é tantas coisas que colocam na muito frente, empecilho, né? muito empecilho, que você fala assim: "Meu Deus, cadê o povo?", né? Aí Pastora você Margarete, olha, sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É que a igreja, ela sistematizou em muitos departamentos. E aí ela fica presa dentro dos departamentos e não tem mais liberdade para sair para pregar. Porque quando a gente fala de fazer um evangelismo no domingo, ou fazer um culto no lar durante a semana, é sempre alegado o seguinte: ah, porque tem ensaio eh, das crianças, ah, tem ensaio dos adolescentes, tem ensaio da mocidade, é ensaio das irmãs. Agora tem ensaio dos varão, né? Para as igrejas que funcionam, trabalhar dessa maneira, que Deus seja louvado sobre a vida deles. Só que a igreja, ela se prendeu dentro dos departamentos, dentro da igreja, e deixou de cumprir com o verdadeiro papel da igreja, que é a a evangelização. evangelização. Você entendeu? E aí fica muito essa questão de festas
de departamentos que antigamente a gente fazia uma festa de departamento, mas a gente passava 3 meses orando, jejuando por aquela festividade, evangelizando, batendo de porta em porta, fazendo culto ao ar livre, para atrair o pecador, para no dia da festividade a gente ver Ter salvação de almas. salvação de almas. Hoje não, hoje é para ver quem se veste mais bonito, para quem coloca o melhor calçado, para quem consegue fazer o melhor penteado, para quem tem a voz mais bonita, ou para quem prega com mais eloquência. É, Você entendeu? Então, as festividades de hoje não é mais para alcançar vidas, não é mais para salvar almas, mas é apenas para se alegrarem, aquela para eles música, mesmo, né? fazem festas para si mesmo, você Assim entendeu? mesmo. Fazem festas para si mesmo. Eu não vejo problema do cristão se alegrar ou festejar por mais um ano de vitória, mais um ano de vida. Sim, Não vejo problema com isso, mas o problema é que todos os trabalhos que é feito pela igreja hoje, nenhum é voltado para o para o evangelismo, evangelismo. para alcançar É vidas. muito difícil, e tá muito Você difícil. entendeu? É, Então, nesse quesito, a igreja ela passou a pecar muito nessa questão. É um cumprimento das escrituras, isso é fato. É um cumprimento das escrituras. A Bíblia já diz que haveria tempos que isso viria a acontecer, o amor de muitos se esfriaria, outros buscariam sábios para si mesmo, né, pastores para si mesmo, ou seja, são aqueles que vão falar aquilo que você quer ouvir. Não, massagear, né, o ego não quer mais ouvir uma mensagem que confronta o seu ego, que confronta o seu caráter, porque o evangelho é isso. É a mensagem que vai confrontar o seu caráter para uma transformação, para uma mudança de vida. Agora, o Verdade. problema é que a mensagem que nós temos são mensagens que vêm para amaciar o seu ego. Para dizer que você é bonitinho, que você é querida de Jesus, que você é menina dos olhos de Jesus, que ninguém pode te tocar. E, na verdade, o evangelho, ele para aqueles que vivem o evangelho, viver debaixo de perseguição. Os sacerdotes embriagados de si mesmo, fazendo a vontade do povo, não é de Exatamente. Deus. É assim mesmo. E hoje a gente está impregnado com isso, infelizmente. É, A gente está impregnado com isso. Então, o que a igreja precisa se despertar hoje, primeiro, para a questão do evangelismo. As igrejas não evangelizam mais. Quantas e quantas igrejas que eu já fui, já fiz alguns trabalhos, tenho amigos pastores, na onde a gente tem uma liberdade, tem uma amizade, e é onde eu vou, ministro, falo do amor de Cristo. Mas quando a gente fala de evangelismo, irmão, mas é porque o povo aqui tem vergonha, não sabe evangelizar. Poxa, mas a evangelização, quando a gente fala de evangelismo, não é só de se pregar o que está escrito. É você dar o seu testemunho de vida. verdade. É mostrar para alguém que outrora você foi alguém que a sociedade não dava um centavo, mas hoje você foi resgatado a preço de sangue. Resgatado. Você entendeu? Você passou por um período de transformação. Eu lá atrás, eu abandonei a escola na 7ª série, não tinha uma profissão, não tinha estudo, não tinha uma qualificação, eu não tinha nada. Literalmente nada. Não tinha nem perspectiva de que um dia eu poderia formar uma família e poder sustentar essa família. Hoje eu sou pai de 4 filhos, avô de um rapazinho de 12 anos, sou pastor, sou professor de teologia, professor de grego, hebraico, sou capelão, sou juiz de paz, estou fazendo psicologia, psicanálise, ou seja, Vou chegar nesse da nível aí, onde hein, Deus pastor? me tira. Não, Por enquanto eu só tô no na capelania, juiz de paz, mas eu vou chegar mas no tudo grego, isso, pastora Margarete, é para a glória de para a Deus. glória de Deus. É mostrar da onde Deus pode tirar o ser humano e na onde ele pode colocar. E não é que eu estou em um patamar ou em um nível acima de alguém. Não. Não é isso. Não, eu sei. É na onde Deus ele pode te levar. É o que Deus ele pode agregar sobre a tua vida quando ele entra na sua vida. É, Você verdade. entendeu? Porque para quem não sabia falar o português correto, só falava na gíria, aprendeu o grego e o hebraico, isso é só pela glória de Deus. Isso é só pelo poder de Deus, que transforma a vida do ser humano. E para quem não gostava de ler,
Hoje eu tenho uma mini biblioteca e li a Bíblia hoje, por mais que seja pouco, mas eu já li a Bíblia pelo menos 6 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E eu nunca gostei de leitura. Você entendeu? É o É poder o de poder Deus que de Deus da transforma a transformação. vida do ser humano. E aí, quando a gente fala de poder de Deus, é outra questão que está banalizado dentro da igreja, porque a igreja hoje entende que poder de Deus é só pular, sapatear, rodopiar, dar piruleta e É. dar tapa na cara dos outros, que muitas vezes é o que acontece. E não estou dizendo que você não pode sapatear ou pular. Eu já fiz isso, já pulei de um pé só, já rodei de um pé só, já rodei igual peão. Não é um problema você expressar É, aquilo que você é a está. nossa raiz, né? Exatamente, isso está inculcado dentro da nossa igreja. Só que isso não é poder. Não. Você entendeu? Isso não é poder. Poder é quando você vê a vida de alguém sendo transformada. Poder é a autoridade que Deus te dá para você Guerrear contra o mundo guerrear espiritual. contra o mundo É o espiritual poder que ele te dá para você ministrar uma palavra de libertação sobre a vida de e alguém que está governar cativo alguém, né? e aquela pessoa ser liberta daquele cativeiro. Sim. É você ministrar cura sobre a vida de alguém que está com uma enfermidade física ou espiritual e aquela pessoa ser curada. Isso é poder de Deus. Você entendeu? O que a gente sente ali na igreja, que a gente pula, dá soquinho no ar e dá umas piruletas, que é muito gostoso, é uma manifestação do poder de Deus. Mas isso não se limita, o poder de Deus não se limita a isso. Pastor, você sabe que tem pessoas também que estão na igreja que eles têm medo, né, de evangelizar pessoas que estão no crime, que usa droga. É o Existe que mais pessoas, tem. tem, É né? o que mais tem. Infelizmente é o que mais Eu tem. sei porque você contando a sua história aí, eu tenho um pouquinho dessa história sua, eu peguei um pouco aí. Então, no tempo que eu não era cristã, que eu era jovem também, e tinha umas irmãs que elas tentavam me evangelizar, né? Tentava. E elas não conseguiam porque eu colocava elas para correr. Mas uma Eu cometi alguns pecados assim foi também. o pecado. Uma teve só uma que teve coragem de chegar até a mim e ela falou assim, ela chegou e eu olhei para ela intimidando ela, né? Intimidando ela e ela falou assim, você tá no meu joelho. Isso é Ela forte. ela falou desse jeito, e ela bateu no joelho dela e falou assim: "Você está no meu joelho". E ela saía, e eu sei que umas 2 vezes essa mulher eu encontrei com essa mulher. Ela era a única que fazia eu abaixar a cabeça, a única. E aí passou-se o tempo, e depois de toda a loucura eu engravidei do meu filho, e aí eu fui umas amigas minhas me convidou para a gente ir numa cartomante. E elas todas se consultaram. Quando chegou a minha vez, a cartomante falou: Não, você eu não vou consultar. Você já está predestinada àquele lá de cima. Eu não me atrevo nem consultar você. E então eu entendi, eu fui evangelizada por uma cartomante. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E ali, depois, passando aquele tempo ali, eu recebi um convite de uma amiga minha, doidona também, que usava droga juntamente conosco. E ela falou assim: Vamos no círculo de oração? Eu falei: Que círculo de oração? O que que é isso? Não sei nem o que que é isso. Ela é uma reunião na igreja, o povo vai orar, vai cantar. Eu falei assim: Ah, mas eu não sou. Isso aí para mim não dá certo. Falei para ela, né? Ela: Vamos, você vai ver. Ela: Você vai perder o quê? Já tá tudo mesmo, sabe assim, tudo parado na vida, porque eu tinha parado depois do meu filho, eu tinha parado de fazer coisas erradas. E aí eu fui com ela, primeira vez, e a segunda vez eu levantei a mão para Cristo, que foi o dia que ali eu conheci verdadeiramente Cristo e estou até hoje na igreja, né? Há 20 anos estou na igreja. Mas assim, eu senti, eu vendo assim, nesse período, não tinha muita gente que evangelizava nesse período, já nesse período. Se evangelizava, evangelizava assim, saía, sabe quando sai aquele monte de crente na Uhum. rua e tudo, eu via que
às vezes saía essas pessoas na rua, mas era muito difícil essas pessoas da igreja chegar ali naquele povo que estava ali reunido, que era eu e mais os doidos que estavam comigo, e trazer uma palavra, ou então entregar um papel, era muito difícil mesmo, eles tinham medo. Eu sempre gostei do evangelismo da madrugada. Sempre gostei. Até mesmo acredito que Deus ele sempre tem uns propósitos específicos. Quando ele tira um louco da rua, é para ele fazer loucura dentro da Dentro da igreja. igreja. Porque da forma que a gente é intitulado, porque eu congreguei 8 anos no Belém. E todas as vezes que eu falava a respeito do evangelismo na madrugada, evangelizar pontos de tráfico, pontos de prostituição, fazer missões, eu era tirado como louco, né? Porque era uma época que estava começando essa onda de itinerantes, né? E aí o povo falando, não, que esse negócio de eu vou perder meu tempo evangelizando biqueiro, não, eu quero pregar nas igrejas, eu quero ser pastor. Eu falei, não, não, mas não é. Da mesma forma que Deus ele nos resgatou, a gente tem um propósito, a gente foi chamado com um propósito. Sim, sim. Porque quem foi criado dentro da igreja, e eu até entendo o medo que algum, não digo nem talvez medo seria uma palavra muito forte. Eu acho que é mais uma insegurança. Porque, assim, para uma pessoa que foi criado dentro da igreja, nos princípios bíblicos, com princípios familiares, chegar dentro de um ponto de tráfico para evangelizar um traficante, ou essa pessoa está muito cheio de Deus e cheio de autoridade para impor as mãos sobre a cabeça de alguém, ou então ele não vai porque ele não sabe como abordar esse público. E também tem aquela questão, né, pastor, o discipulado na igreja, O né, o discipulado na igreja. ensinamento, né. Mas ainda assim, para você fazer uma abordagem para esse público, às vezes, se você chegar falando muito bonito ou falando É, muito manso, você não vai ter tem que credibilidade. falar a língua deles. Não é nem questão de falar gíria, mas você tem que chegar porque você já conhece o ambiente, né? Então você sabe como chegar nesse ambiente. Uhum. Você não vai chegar com malandragem, nada, mas você sabe como Sim, se comportar no meio desse sim. ambiente. Você sabe fazer uma abordagem mais adequada porque você saiu de lá. Uhum. Então é por isso que Deus ele tira uns loucos do mundo e coloca dentro da igreja, para ser lucro dentro da igreja. Porque esse público ele precisa ser evangelizado. Eu falo porque na madrugada eu nunca vi ninguém evangelizando na época que eu estava na loucura. Nunca vi Eu ninguém já evangelizando. evangelizei na madrugada, mas acontece que as pessoas que evangelizavam comigo, cada um foi viver sua vida, casou, e aí é poucas, como eu falei para você, tá em extinção pessoas que queiram fazer isso, E entendeu? eu ainda gosto. Eu gosto do evangelismo da madrugada, eu gosto do evangelismo de rua, o culto ao ar livre. O evangelismo, para mim, é aquele evangelismo que você sai para rua para fazer o mesmo trabalho dos testemunhos de Jeová, bater de porta em porta. Sim, Isso para mim é abordar as pessoas na rua. Isso é evangelismo, né? Isso sim, para mim é evangelismo. Então, quando a gente fala de evangelismo hoje, o evangelismo está escasso. é O verdade. evangelismo está escasso. E aí, Pastor, desculpa, pode falar. só para encerrar aqui, a gente fala muito sobre que a gente aguarda a volta de Jesus. Nós almejamos a volta de Jesus. Só que a palavra vai nos dizer que Jesus ele só irá voltar quando este evangelho alcançar os quatro cantos da terra. É, Aí tem muitos pastores, e me perdoe a expressão, que empresta os seus lábios ao diabo e diz que não precisa fazer uma missão lá na África porque aqui ainda precisa ser evangelizado. Sendo que às vezes a gente desce uma avenida como essa daqui principal do Jardim São Bernardo e só que nessa avenida a gente encontra 4 ou 5 igrejas, às vezes, uma de frente para outra. uma de frente para outra. E aqui precisa ser evangelizado, mas a África não. É, Quando uma pessoa se dispõe aí, se a gente fala de uma igreja de 200 pessoas que todo mundo quer abandonar a igreja para ir para a África, que louvado seja Deus que isso aconteça um dia, né? Mas tudo bem, precisa alguém ficar na retaguarda. Mas o problema é que isso é pronunciado quando uma pessoa se pronuncia que quer ir fazer missão na Coreia, quer fazer missão no Paquistão, na Índia, enfim, em Cuba, em Cuba.
E para esse lugar ninguém quer ir, Ninguém quer ir. né? Para esses lugares ninguém quer ir fazer missão, Não. né? E aí quando você vê alguém falando que está fazendo missão, eu faço missão. É mesmo? Qual é o trabalho que você faz? Não, eu preguei na igreja ali, eu prego na igreja ali. Na Turquia, ninguém entra na Turquia. Você está entendendo? Turquia é. São missionários de púlpito. hum, Hoje nós temos missionários de púlpito. Porque missões é você sair para a rua. Missões é você ir na onde ninguém onde quer ninguém ir. quer ir. É alcançar pessoas que ninguém alcança. Isso é fazer Verdade. missões, Verdade. né? E a gente fala que almejamos a volta de Jesus, mas ninguém se dispõe a cumprir com a pregação do evangelho para que se cumpra a palavra de que Jesus só voltará quando esse evangelho alcançar os quatro cantos dessa terra. Sim, verdade. E aí o povo só quer ficar aqui, ó, dentro de É, quatro paredes, só de quatro aguardando paredes. Jesus dentro de quatro É. paredes. E se a gente não tomar cuidado, essa geração que vai vir mais para frente, né? A gente estamos vendo as gerações, e se a gente não evangelizar, a gente não começar a buscar essas almas, as igrejas vão se fechar, Uhum. né? Vai se fechar, vai abrir bar, vai abrir baile. Então, a gente tem que evangelizar e pegar essa nova geração, porque tem que pegar esses jovens, esses adolescentes, essas crianças e trazer para a igreja, né? E a gente, às vezes, se preocupamos muitas só com os adultos e esquecemos dessa geração, que é uma geração que o inimigo está destruindo, né? Está destruindo pouco a pouco. O inimigo está assim trabalhando. Ele vai lá, ele seduz, né, com as suas músicas malignas. Ele seduz com colocando eles para olhar aqueles manjares ali, que é a delícia, né, do mundo. E aí nós estamos vendo também eles se perdendo em muitas coisas que estão envolvendo, que o inimigo está trabalhando. Olha, você tem que estudar sobre isso aqui, você tem que estudar sobre isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver. E aí a gente estamos perdendo o campo. Em vez de nós ganharmos, né, aquele campo ali, a gente está perdendo. E eles estão ganhando, né? A outra parte está ganhando e a gente perdendo o campo. Eu conheço pessoas que saíram do ministério e aí eu falei, você está congregando aonde agora? E aí tá lá do outro lado, para não falar, entendeu? Aham. Eu tô. Ai, a igreja não me influiu nada, não sei o quê, aquela coisa de pessoas que não teve um encontro com Jesus, né? É que, na verdade, não vieram por causa de Cristo. Vieram por causa daquilo que Cristo poderia oferecer, que é o mercado, é o mercado cristão. Você vem, que Jesus vai transformar a sua Isso, vida, e ele vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar empresas, ele vai te fazer afortunado, né? É o mercado, são os mercadores do templo, que é quando Jesus entra e quebra tudo e coloca os mercadores para fora. Só que assim, aonde há mercadores, há o público que precisa ouvir esses mercadores. E quando Jesus ele entra no templo e quebra tudo, ele não coloca para correr só os mercadores. é, Ele coloca para correr tanto os mercadores como aqueles que estão ali para ouvir, para ouvir. para comprar aquilo que os mercadores têm a oferecer. Verdade. Porque a oferta hoje você dá uma oferta que você vai receber a tua cura. Você dá uma oferta que as portas vão se abrir. Você dá uma É, oferta. Tudo hoje é voltado para uma oferta, é verdade. né? E aí, quando Verdade. você vai ver o destino dessa oferta, porque o que a Bíblia fala a respeito de dízimos e ofertas é para que haja mantimento na casa de De Deus. Deus. E aí você olha para as igrejas não conseguem arrecadar 10 cestas básicas para fazer um trabalho social. Você entende? Não, porque São poucas, né, que fazem isso. raras, raras. Raras. É, Porque o pastor, dízimo e a oferta já seria para isso, mas ainda sim, faz a arrecadação de mantimento que o povo, nem uma cesta básica consegue levar. é Leva 1 quilo de sal, que verdade. ninguém... É Você verdade. entende? Então, e não acaba sendo, eu ia falar que não é uma crítica, mas acaba se tornando uma crítica, porque não tenho nada contra as igrejas da nossa atualidade. Louvo a Deus por aquelas que ainda conseguem funcionar nesse sistema, Sim, né? Conseguem trabalhar nesse sistema.
Só que em muitos a gente vê que a pessoa abre a igreja com esse propósito e a igreja não permanece porque a ideia é para fins lucrativos, não é para alcançar vidas. Uhum. E o evangelho, tudo que é feito, desde uma porta que se abre, de uma casa, de uma garagem, de um templo, que seja uma reunião debaixo de uma árvore, o objetivo tem que ser alcançar Alcançar vidas. vidas. Tem que ser o Glória a reino. Deus. Se não for o reino, todo o Glória a propósito é em vão. Deus. Pastor, eu quero nesse momento agradecer o pastor de ter vindo aqui, Amém. trazer esse testemunho maravilhoso que eu creio que vai edificar muitas vidas, né? Pessoas que vão nos assistir, pessoas que vão ali ouvir o seu testemunho e vão ser transformadas por ele. Eu agradeço muito pela sua presença aqui, por eu ter feito esse convite, você ter me honrado com esse convite. Para a glória de Deus, irmão. Amém. E eu não sei se o pastor tinha mais algo para falar, né? Mas se tiver, vai ser uma honra trazer de volta. Amém. E quem sabe você vem juntamente com a sua esposa, né? Sim. Para estar aqui, a gente conversar e falar das coisas, né, que Deus fez, que isso é muito bom. E eu quero agradecer muito mesmo, do fundo do meu coração. Deus abençoe pela sua vinda aqui. Amém. Amém. Que o Senhor continue nessa jornada aí, né? Nesse projeto que que Deus te deu, esse projeto dessa, desse ministério, que é um ministério focado em almas, em pessoas, em vidas. E eu acredito que vai ser um ministério que Deus vai expandir, vai crescer muito, né? E também vai fazer coisas maravilhosas, não só na vida de pessoas que estão, mas na sua vida também, né? Mais e Amém. mais, Em nome de e na Jesus. vida da sua família, tá bom? Eu Amém. quero agradecer e eu quero perguntar se o pastor quer deixar uma palavra para o público. Se quiser deixar, pode ficar à vontade, né? Uma palavra final. E agradecer a cada um do público aqui que vai nos assistir nas redes sociais, que vai ver esse testemunho, que você possa aí receber da parte do Senhor algo que Deus ele está te entregando aqui, porque nada é em vão. Deus tem sempre ali uma direção certa através de um testemunho, através de uma palavra, e que Deus te alcance, que Deus ultrapasse aí essas redes sociais e entre dentro da sua casa com este testemunho edificando a sua fé e que você creia que nada para Deus é impossível. Em Deus nome de pode Jesus. todas as coisas. Amém? Quer deixar uma palavra, pastor? Para o público? Só para nós encerrarmos essa noite de hoje, além do testemunho que foi contado aqui, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. E o objetivo não é só alcançar vidas na onde eu estive um dia, da onde Deus me tirou e até onde Deus me trouxe, que é o que Deus pode fazer sobre a vida do ser humano. E Ele faz. Mas é também trazer uma palavra de incentivo aos pregadores de hoje, que por mais que não importa o status que você vive, Aleluia. mas sempre se lembre de que você foi chamado para ser um pescador de homens. Deus ele te chamou para pescar homens. Deus ele te chamou para ministrar uma palavra de arrependimento, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de salvação. Aleluia. Se o nosso objetivo em Cristo perder esse foco, nós perdemos a essência do cristianismo. Glória a Que Deus. essa essência ela possa continuar ardendo no meu coração, que é o meu propósito de vida, e que esse objetivo possa aquecer o seu coração, que missões possa arder no seu coração, que o alcance por vidas daqueles que estão perdidos possa arder no seu coração. Glória a Deus. E se você tem um vizinho, se você tem um parente, se você tem alguém próximo a você, se você tem alguém na rua da sua casa, que seja um traficante, que seja um feiticeiro, que seja
alguém que aos olhos da sociedade é impossível dessa pessoa ser transformada, somente lembre do que está escrito aqui. Aleluia. Somente lembre que Deus ele é poderoso para mudar e transformar a vida de quem quer que seja. Essa é a palavra que eu deixo para os nossos irmãos em Cristo. E sempre lembrando que para Deus nada é impossível. Que Deus abençoe a todos em nome Glória a de Jesus. Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.